Se eu estivesse numa entrevista com vocês nesse momento, qual pergunta vocês me fariam para saber se eu amo a minha esposa? E aí, a dinâmica é a seguinte, vocês vão me dizer essas perguntas. Você levanta sua mão e fala que eu gostaria de saber quais seriam as perguntas. Amém? Deu para entender? O pessoal do retiro não entende muito bem quando eu explico, mas enfim. Vamos lá, eu vou explicar de novo. Se você estivesse numa entrevista comigo, certo? E você quisesse saber o quanto eu amo a minha esposa, qual pergunta você faria para saber o tamanho desse amor? Amém? Acho que agora ficou melhor. Vamos lá, um de cada vez. Levante sua mão e faça uma pergunta para mim. O que eu faço para agradar a Maria Fernanda? Muito bom. Mais alguém? O que eu faço para expressar o meu amor para Maria Fernanda? Muito bom, acho que alguém tinha levantado a mão ali. Alguém? Qual foi a certeza que ela era a mulher da minha vida? Olha, isso aí. Depois te conto, Maria. Edna. Quanto eu tenho dedicado do meu tempo para Maria Fernanda? Débora? Eu morreria por ela? Morrer sim, prestar o cartão não. Brincadeira. Vamos lá, Joãozinho. O quanto eu faço uma obra que eu sei que ela gosta. Muito bom. Temos mais alguém para encerrar uma última? Fala, Naka. O que eu deixaria de fazer para deixá-la feliz? Muito bom. Enquanto o pessoal que está me ajudando ali termina e me traz o que eu pedi, eu gostaria que você fizesse um exercício comigo nesse momento. Que você fechasse seus olhos e que você começasse a se imaginar numa sala onde só está você e Jesus. E nesse momento, essa mesma entrevista que eu fiz, que nós fizemos aqui, Jesus vai fazer com você. Amém? Então, nesse momento, eu gostaria que você começasse a pensar, afinal de contas, Ele é o amado das nossas almas, certo? Ele é aquele que nós mais amamos, aquele que nós mais desejamos, Ele é aquele que nós mais ansiamos. Afinal de contas, o nosso amor é muito maior por Jesus do que pela nossa esposa ou pelo nosso esposo. O nosso amor por Jesus é muito maior do que pela nossa família. E eu gostaria que você começasse a pensar, e se Jesus te falasse, você seria capaz de morrer por mim? Já que você diz que a medida de amor é a morte por alguém, você seria capaz de morrer por mim? O que você faria por mim para expressar o seu amor? Você teria coragem de passar mais tempo comigo? O que te traz certeza de que você é o meu filho amado? O que te faz ter essa certeza de que eu te amo tanto? E nesse momento eu gostaria de orar com você. Afinal de contas, vocês me deram essas perguntas. E nesse momento eu gostaria que você começasse a pensar o quanto você tem dedicado de tempo a Deus. O quanto você tem dedicado de tempo para conhecer aquele que morreu por você. Afinal de contas, nós sabemos que Ele é o significado, Ele é aquele que dá significado a toda a nossa vida. Nós não podemos pensar em tempos de crise se nós não soubermos primeiro quem é que nos ama acima de todas as coisas. Pai, eu gostaria de orar. Pai, eu gostaria de me entregar na sua presença nesse momento. Deus, eu gostaria de dizer, ó Pai, o quanto eu te amo em frente a todas essas pessoas. Pai, eu gostaria de te abraçar nesse momento, entregando todo o meu amor. Pai, eu quero te dizer que eu gostaria de expressar um amor mais profundo do que eu expresso pela minha esposa. Porque eu sei, Senhor, que foi o Senhor que salvou a minha vida. Foi o Senhor que me trouxe vida. E eu posso estar aqui hoje ministrando para essas pessoas, porque o Senhor um dia me salvou. Deus, que haja confronto no nosso coração. Que haja, Pai, vida no nosso coração nessa noite. Pai, que essa palavra ministrada aqui, ó Pai, traga vida e nos gere, Pai, uma iniciativa para fazer algo diferente. Senhor, que não venhamos ficar mais, Pai, na inércia, sentados apenas, ó Pai, numa cadeira no culto,
Mas, Senhor, que o nosso coração esteja disposto a amar todos aqueles que ainda estão perdidos. É o que eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bom. Eu gostaria de falar com vocês sobre um tempo de crise. Afinal de contas, nos últimos meses nós vimos, ouvimos e vivemos vários momentos de dificuldade no nosso meio. Seja na nossa nação, com as queimadas na Amazônia há meses atrás, seja com esse bendito vírus que está nos rodeando nos últimos dias, queimadas na floresta da Austrália, matando vários animais. Nós vivemos uma crise política, nós vivemos uma crise financeira, nós vivemos uma crise de caráter muito grande, onde muitas pessoas vivem hoje com depressão, muitas pessoas vivem hoje com crise de pânico, porque muitas vezes não sabe a quem pertence a vida, não sabe muitas vezes quem é aquele que afirma o seu caráter. Nós vivemos em meio a tantas crises, que eu não poderia subir aqui e ficar falando apenas sobre crises, e não tentar gerar algo no seu coração através do Espírito Santo, para que você se mova e que você comece a fazer algo em meio a tudo isso. Que as coisas estão acontecendo, nós sabemos. Que as coisas estão acontecendo, nós podemos ver. Mas qual é o nosso papel em meio a tudo isso? Qual é o seu papel em meio a tudo isso? Por isso que hoje eu comecei essa ministração trazendo à sua mente o quanto você ama a Deus. Nós precisamos ter essa ideia, nós precisamos ter essa convicção. Será que eu amo realmente a Deus? Porque muitas vezes no tempo de crise, uma pergunta que pode surgir é: onde está Deus em meio a tudo isso? Mas quando me foi passado essa temática para se falar, eu comecei a pensar isso, e a única resposta é: onde estão os filhos de Deus em meio a tudo isso? Onde que nós estamos em meio a toda essa crise? O que nós podemos fazer em meio a tudo isso? E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Neemias. Se você puder deixar aberto, nós vamos ler alguns versículos e acompanhar essa história. Neemias 2, de 1 a 3, você pode abrir. E no primeiro momento, no primeiro versículo desse texto, Neemias ele está relatando algo após ter acontecido, após ele já ter feito essa reconstrução que ele foi chamado. Neemias ele está relatando, no primeiro versículo, a história, ele está trazendo uma definição da história que ele viveu. E quando Neemias ele é confrontado, quando Neemias ele tem esse contato e sabe que o seu povo ele passa por dificuldades, que existem alguns remanescentes na sua terra, mas que todo o muro de Jerusalém está derrubado. Neemias vê essa crise e ele tem duas opções. A primeira opção no tempo de crise é: eu vou ficar quieto e eu vou deixar, porque alguém vai fazer alguma coisa. E a segunda opção no tempo de crise é: eu vou fazer alguma coisa, porque eu fui chamado a trazer transformação em meio à crise. Eu fui chamado a fazer algo, porque o Espírito Santo me deu dons, talentos para fazer algo em meio à crise. E quando nós lemos esse texto, nós podemos ver que Neemias, ele era um homem que acreditava muito. Ele tinha muita fé. Ele sabia que o Deus que tinha gerado essa indignação no seu coração, por conta dos muros quebrados, poderia fazer algo através da vida dele. Porque Neemias, ele não era um construtor. Neemias, ele não era um engenheiro. Neemias não era um pedreiro. Neemias não era um guerreiro. Neemias não era alguém que trabalhava num trabalho muito pesado, braçal. Neemias, ele era o copeiro do rei. O que é ser o copeiro do rei? O copeiro do rei naquela época era quem experimentava o vinho do rei antes do rei beber. Acaso estivesse envenenado, quem morria era o copeiro e não o rei. Então Neemias, ele viu algo e ele decidiu fazer algo. E em primeiro momento, quando Neemias relata no primeiro capítulo, ele fala: eu vi
Eu vou ler que é mais fácil. Ele diz o seguinte: quando ouvi essas coisas acerca do muro de Jerusalém, sobre a cidade dos seus antepassados, ele diz: quando ouvi essas coisas, sentei e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando aos deuses dos céus. Em meio a toda essa crise, você pode se lamentar, você pode chorar, mas a única coisa que você não pode deixar de fazer é jejuar e orar, pedindo para que Deus te use para ser uma solução em meio aos problemas. Nós precisamos ser parte da solução e não parte daqueles que criticam. Eu quero trazer essa realidade para a nossa vida, para dentro da nossa igreja, para dentro da nossa célula, para dentro dos nossos discipulados, para dentro do seu trabalho. Eu quero trazer essa realidade hoje para dentro da nossa vida no geral. Porque a crise pode estar aí fora, em todos os lugares. Mas nós somos filhos de Deus e nós sabemos para que Deus nos chamou. Eu tenho certeza que enquanto eu falo, algo queima no seu coração. Todos nós temos propósitos de vida, chamados. Nós olhamos esse memorial aqui com fotos de pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro, levando a palavra de Deus. E nós sabemos que essas pessoas decidiram viver aquilo que Deus chamou para viver. Mas e nós, aqueles que estão sentados aqui essa noite? O que nós vamos fazer com aquilo que Deus nos deu? Primeiro tópico do sermão dessa noite é: acredite. Neemias 2, de 1 a 3. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Esta tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Neemias, ele não poderia fazer um desabafo tão profundo com o rei naquele momento. Neemias, se ele não tivesse a certeza de que Deus poderia fazer algo, Neemias correu um sério risco de morte nesse momento. O papel de Neemias era só experimentar o vinho e entregar na mão do rei. Para você ter contato com o rei naquela época, você deveria receber a permissão. Caso contrário, você poderia ser morto, por entrar na presença do rei sem ser convidado. E Neemias, ele tem esse desabafo. Por quê? Primeiro, Neemias, ele sempre serviu com excelência. Neemias, ele sempre fez aquilo que ele foi chamado com excelência e em nenhum momento ele se deixou abater. Eu tenho certeza que em vários momentos da vida de Neemias, ele teve outras dificuldades, mas em todos os momentos ele serviu com alegria. A minha pergunta nessa noite é: como você tem servido no reino de Deus? Você é aquele que critica, você é aquele que resmunga, ou você é aquele que: eu estou aqui pronto para ser um soldado de Cristo, como nós vimos essa decoração e as crianças ministraram ontem? Eu estou pronto para uma batalha, ou simplesmente eu estou pronto para ser a crítica de tudo aquilo que eu vejo de errado? Porque a realidade é que nós somos filhos de Deus, amém? Eu sou filho de Deus, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza daquilo que Deus me chamou para fazer. Porém, eu preciso me posicionar, em primeiro lugar, acreditando quem eu sou na presença de Deus. Eu já falei diversas vezes, e eu acho que eu vou falar o restante da minha vida inteira. Eu não seria capaz de estar aqui se não fosse por Deus. Minha mãe está aí, ela não me deixa mentir. Ela sabe muito bem, porque eu sempre tive limitações em relação a falar com pessoas. Eu nunca acreditei muito em mim mesmo, naquilo que eu poderia fazer, naquilo que Deus tinha me dado como dom. E eu sei que eu tenho muito a crescer ainda, mas só que em um dia eu ouvi uma palavra que me disse aquilo que eu seria, e ainda eu não sou, mas eu estou me preparando para ser. Todos os dias da minha vida, no meu quarto tem uma frase que eu peguei de um livro que a Débora deu para mim e para a Maria. E essa frase é mais ou menos assim: um chamado, um propósito, ele só se torna um chamado e um propósito quando você faz alguma coisa. Quando você não faz nada por isso, ele é somente um sonho, que no passar do tempo se perde. E isso é muito forte, porque eu tenho certeza de que você não está aqui em vão. Você não faz parte, o seu chamado não é
sentar na cadeira da fileira 1, 2, 3 ou 4, sentar na cadeira do fundo, da frente de uma igreja. Deus não te chamou só para isso. Não é possível que Deus tenha dado seu Filho unigênito para morrer por você, para que você só sentasse na cadeira da igreja. Deus te chamou para algo muito mais profundo. Deus te chamou para algo que vai alcançar pessoas. Deus te chamou para tocar corações. Deus te chamou para alcançar vidas. Deus te chamou para usar a sua vida, os seus dons, para alcançar outras pessoas. Deus te chamou para que você fale o seu testemunho e comece a pregar a vida que Ele te deu. Afinal de contas, o Filho dele um dia foi pregado para que hoje você pudesse ter vida. Então nós precisamos dar valor à vida que nós temos. Nós precisamos dar valor à igreja que nós estamos. Afinal de contas, nós somos um corpo de Cristo. Ele é o cabeça, mas todos nós estamos unidos. Toda parte de um corpo é importante. Não há nada que seja irrelevante no nosso corpo. Nós fomos feitos nós somos perfeitos, fomos feitos perfeitos por Deus. Todo o nosso corpo é importante. Se eu tirar o dedão do meu pé, eu não tenho mais equilíbrio e eu não consigo mais jogar futebol. Então pensa quão importante você é. Se alguém nunca te disse isso, eu quero te dizer, você é importante para nós. Você é importante para essa igreja. Você é importante para esse lugar. Você não está aqui em vão. Deus te chamou para estar aqui, para fazer uma obra maravilhosa. Deus te chamou para estar aqui porque você pode fazer algo nessa igreja. A partir de você, eu tenho certeza que famílias serão resgatadas, pessoas serão salvas, cegos vão voltar a ver, coxos vão voltar a andar. Eu tenho certeza que milagres e maravilhas vão surgir a partir do momento que nós acreditarmos. Mas nós precisamos fazer a primeira parte, porque a fé é a firme certeza daquilo que não se vê, mas que se espera. Nós temos fé que Deus pode nos usar, mas nós não nos preparamos para isso. Nós não nos preparamos para ser usados. Nós não esperamos ser usados por Deus. E Neemias, quando ele vai na presença do rei, ele já tem tudo pronto. Neemias, ele vai falar com o rei, porém ele é um homem de oração. Quando ele recebe essa notícia, nós vimos no primeiro capítulo, ele recebe essa notícia e ele fica indignado. Porém, quando ele recebe essa indignação, a primeira coisa a fazer é: eu estou indignado, então eu jejuo e oro. E muitas vezes nós ficamos indignados com a situação que nós vemos na nossa casa, família, relacionamento, no seu casamento, com o seu filho, e o seu primeiro papel é falar mal. O seu primeiro papel é denigrir aquele que é corpo de Cristo com você. Eu quero te convidar hoje a mudar a sua postura. Que o seu primeiro ato seja: eu vi algo que eu não concordo, jejue e ore. Jejue e ore. Converse com a liderança da sua igreja, mas jejue e ore. Ontem estavam aqui apenas 4 pessoas no momento de vigília. Nós estamos aqui em cerca de 180 pessoas. 4 pessoas orando, 180 pessoas sentadas. Isso não é natural. Afinal de contas, vocês me deram a medida de amor para com Deus hoje. Você morreria pela sua esposa? Você passaria mais tempo com ela? Você daria algo que te custaria? Você negaria algum desejo seu para estar com ela? Se isso é tão importante para alguém que casou comigo, imagina para quem morreu por mim. Nós somos uma igreja, você sabe muito bem que essa igreja, você pode se encaixar em qualquer lugar dessa igreja. Se tem algo que tem aqui, são ministérios para que você se encaixe. Nós temos o louvor, a sonoplastia, temos mídia, temos as crianças, os juniores, os teens, os kids, enfim, as células, os discipulados. Meu Deus do céu, tem tudo. Ministério de homens, de mulher, intercessão, missões, o PAV, projeto social. O que não falta é um lugar para que você seja usado, mas algo que falta é você ter uma iniciativa. E Neemias, ele teve essa iniciativa. Quando nós vemos no capítulo 2, no versículo de 4 a 8, o rei faz a seguinte pergunta: o que você gostaria de me pedir? O que você gostaria de me pedir? E muitas vezes na nossa vida,
Mateuzinho, pode deixar esse daí por enquanto. Muitas vezes na nossa vida, nós recebemos perguntas como essa: o que você gostaria de me pedir? Mas a nossa resposta não é como a de Neemias. Então eu orei ao Deus dos céus. Primeiro nós fazemos aquilo que nós achamos que nós devemos fazer, depois nós consagramos a Deus. Recebemos uma proposta incrível de emprego. Meu Deus, é o emprego dos meus sonhos. Tudo bem que vai tomar o tempo da minha família, o tempo da célula, o tempo do discipulado, o tempo da vida com Deus, mas é o emprego dos meus sonhos. E aí quando você está acarretado de tantas coisas, está sufocado, você ora ao Deus dos céus: Deus, por favor, me alivia um pouco. Nós invertemos as polaridades das coisas. Primeiro nós fazemos, depois nós perguntamos àquele que nos criou se era exatamente isso que Ele queria que nós tivéssemos feito. E Neemias, ele tem uma postura correta. Neemias, em meio a todo esse caos, ele tem a postura de: primeiro eu vou orar a Deus, depois eu vou responder a você, rei. Existe alguém muito mais importante do que você, rei Artaxerxes, na qual eu preciso falar antes de falar com você. Existe alguém muito mais importante do que você, que pode me dar a resposta para a minha vida antes de eu te dar uma resposta concreta. Seja paciente, seja calmo. Em meio às dificuldades, ore. Não comece a falar do seu coração tudo aquilo que você pensa no momento de crise. Não saia vomitando palavras na vida das pessoas. Primeiro ore, primeiro consagre, primeiro viva uma vida com Deus e depois tome as suas decisões. Então, depois de orar, Neemias fala o seguinte: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá, e também cartas para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu todos os meus pedidos. Se prepare, acredite, tenha coragem, chegue com ousadia, mas faça as perguntas certas. A Bíblia vai dizer lá em Tiago que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Esse texto ele fala que muitas vezes nós pedimos apenas para suprir os nossos desejos. Nós pedimos apenas para nós mesmos. E eu tenho falado ultimamente com os jovens, os adolescentes da igreja, que quando a gente analisa a oração do Pai Nosso, nós podemos ver que não tem nada no singular lá. Não é para o meu pão, não é para que perdoe as minhas ofensas. Nós precisamos aprender a orar como igreja. Nós precisamos aprender a pedir como igreja. Quando nós estamos aqui te fazendo um convite para o jejum, não é para que acrescente na minha vida, na vida do pastor Piva, é para que acrescente na vida da igreja. Quando nós falamos as coisas aqui, não tem a ver com um homem, mas tem a ver com alguém que morreu na cruz por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, falando do amor dele. E os tempos de crise estão tão difíceis que, por enquanto, nós podemos falar do amor com liberdade, porque existem muitos países que já não podem mais. Há perseguição para aqueles que pregam o evangelho. Então muitas vezes nós nos encontramos acomodados, porque nós muitas vezes temos tempo de orar, temos tempo de ler a Bíblia, mas afinal de contas nós temos isso para qualquer momento. Então talvez eu possa fazer isso depois do Netflix, ou de responder todas as 94 mensagens que chegam no WhatsApp durante o dia, ou então depois de eu passar todo o feed do dia no Instagram, ou então de eu passar tempo olhando o jornal até chegar à última parte mais importante do futebol. A gente gasta tanto tempo com tanta coisa fútil.
E a gente se esquece que o nosso Criador, aquele na qual nós deveríamos dedicar toda a nossa vida, todo o nosso tempo, Ele anseia estar conosco. Ele anseia estar conosco. Quando Neemias ele vai reconstruir os muros, primeiramente ele não reconstrói para que o nome dele seja glorificado. Ele reconstrói porque ele sabe muito bem que aquele lugar é um lugar santo. Na continuação desse texto, fala que quando Neemias termina de reconstruir o muro e ele começa a ler a lei do Senhor, todo aquele povo que reconstruiu com ele começa a chorar. E a realidade é que muitas vezes nós não temos amor pela palavra de Deus. Nós não temos mais amor pela palavra de Deus. E isso está disponível a nós, em todos os aspectos. Você tem Bíblia de papel, você tem Bíblia online, você tem Bíblia em áudio, você tem Bíblia no celular, aplicativo. Você tem alguém que pode ler para você, se você pedir. Mas a única coisa que a gente não poderia fazer, que a gente tem feito, é ficar sem ler e ficar sem orar. Por isso eu te convido, acredite primeiramente em tudo aquilo que Deus tem falado no seu coração. Acredite que você tem um chamado, um propósito. Não viva uma vida em vão, viva uma vida com significado. Tome nas suas mãos, não abandone aquilo que Deus chamou. Haja com coragem, é o segundo tópico que nós estamos tratando essa noite. Haja com coragem, tenha coragem para pedir as coisas certas na presença do Rei, para que você possa ser usado para a reconstrução de algo muito mais importante do que a sua vida. Lute pela sua casa, lute pela sua família, não abandone o seu casamento, não abandone os seus filhos. Está difícil, eu sei, mas nós podemos orar, nós podemos jejuar, nós podemos reconstruir isso, porque nós somos a igreja do Senhor, nós somos aqueles chamados para adorar e louvar o nome dEle. E tudo aquilo que nós pedimos a Ele, eu tenho certeza que com prazer, Ele vai acrescentar à igreja. Mas nós precisamos lutar, gente. Não faz sentido todos nós estarmos aqui acomodados e ter pessoas aí fora se perdendo. Não faz sentido. Afinal de contas, é tudo para nós, a morte de Cristo na cruz. Nós aceitamos alguém que nos deu vida. E como que nós podemos aceitar que pessoas se percam aí fora sem fazer nada? A minha vida não é tão importante assim. Eu dedico a Deus tudo. E quem me conhece de perto sabe. Eu entrego a Ele o meu casamento, eu entrego a Ele as minhas finanças, eu entrego a Ele os meus dons. Tudo que eu tenho é dEle. Afinal de contas, eu não teria capacidade de fazer nada se Ele não tivesse me dado. Por isso, essa noite é um convite para que você, não é uma pregação emotiva, mas é algo racional, que você traga a sua razão. Não deixe de fazer aquilo que Deus chamou. Não deixe de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Acredite, tenha coragem, se prepare, vença em meio às crises. Terceiro ponto dessa noite é: se prepare e tenha iniciativa. Neemias 2,17. Amém? Vocês estão acompanhando? Muito bom. Então eu lhe disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial dos amonitas, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram. E perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhe respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, você não tem parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça a vocês. Você vai se preparar, você vai acreditar, você vai agir com coragem. Mas não se abale se no meio do caminho aparecer alguém que zombe de você, dizendo que aquilo que Deus chamou a fazer há uma obra muito grande para que você desse tamanhinho possa fazer, que você seja capaz de fazer aquilo que Deus chamou.
Sempre terá alguém que vai querer nos puxar para trás. Afinal de contas, existem algumas pessoas que não conseguem sair do ponto de inércia, mas nós precisamos nos movimentar e ir à frente, ir adiante. Por isso, não deixe ser parado por pessoas. Deus é aquele que vai acrescentar pessoas para que seja cumprido aquilo que Ele te chamou a fazer. Se você tem um chamado missionário, acredite, surgirão mantenedores para te levar para o lugar onde Deus tem te chamado. Se você tem um chamado a cuidar de crianças, surgirão pessoas que vão te ajudar nesse projeto. Se você tem chamado a cuidar de velhinhos, se você tem chamado a cuidar de adolescentes e jovens, se você tem chamado para influenciar pessoas, surgirão pessoas que vão acrescentar, porque o Deus da obra, Ele dá o sustento. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu não me cansarei de falar isso até que Ele venha, eu tenho certeza disso. Deus, Ele é bom, Ele é bondoso, Ele é fiel. Em todo tempo Ele nos supre. Ele tem suprido em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Eu tinha certeza que meu casamento era algo de Deus. E mesmo que, se eu olhasse na minha planilha financeira, a minha planilha financeira dissesse ao contrário, zombasse de mim, eu tinha certeza que o meu Deus, Ele ia suprir em todas as coisas. E no meio do caminho, Deus Ele foi acrescentando pessoas que investiram na minha vida, pessoas que investiram na minha casa, pessoas que falaram, cara, eu acredito em você, então nós queremos estar junto com você nessa caminhada. E no final das contas, nós tínhamos muito mais do que aquilo que a gente tinha planejado. No final das contas, eu tinha para dar aquilo que um dia eu não tinha nem imaginado em receber. E eu quero trazer essa verdade porque eu acredito nesse Deus. E eu acredito nesse Deus em meio aos sonhos dEle para o nosso coração. Não pare. Não pare. Existem tantas pessoas com potencial aqui dentro. Mas tantas pessoas com potencial incrível para fazer coisas maravilhosas. Mais uma vez me disseram, potencial só é um potencial porque você não fez nada ainda. A partir do momento que você fizer algo, se torna uma habilidade sua, um dom seu, algo que você já está fazendo. Enquanto você não faz nada, é somente um potencial. Nós precisamos sair dessa zona de ser um potencial e começar a fazer aquilo que Deus chamou. Tome, se prepare e tenha iniciativa. Seja intencional em todos os aspectos. Façam as coisas com intencionalidade. Deus, eu quero te conhecer mais. Eu tenho um chamado pastoral. Então, Deus, eu quero te conhecer mais. Deus, eu quero saber o que é ser igreja. Deus, eu quero conhecer sobre a igreja. Eu vou ler a palavra de Deus, eu vou orar, eu vou ler livros sobre isso, eu vou me preparar para que um dia Ele possa me usar nesse aspecto. Tudo isso que vocês estão vendo, esse momento de ministração para mim é um momento de preparação. E por isso você precisa apenas acreditar que Deus vai te usar naquilo que Ele te chamou a fazer. Não vá mais para o seu trabalho simplesmente porque você é um administrador ou um advogado. Vá como filho de Deus que exerce a administração. Vá como filho de Deus que exerce a advocacia. Vá como filho de Deus que está em uma empresa, que é funcionário de um lugar. Mas vá sabendo que Deus vai te usar naquele lugar. Neemias era só um copeiro. Mas a partir do momento que ele permitiu ser usado por Deus, ele se transformou num engenheiro que planejou todas as coisas. Neemias, ele reconstruiu os muros em 52 dias. Atenas, que era uma cidade muito maior na parte de estrutura, na parte de conhecimento, reconstruiu os seus muros em mais de 3 anos, após ser atacada. Quando Deus te chama a fazer algo, é Ele quem guerreia por vocês. Nós podemos ver no texto, nesse texto de Neemias, acredito que muitos daqui já leram essa passagem, que ele tinha dificuldades, pessoas queriam atacar, guerrear com eles, para que não houvesse essa reconstrução. Mas Neemias, em todo tempo, ele estava com a espada na mão, mas em nenhum momento ele precisou usar. Porque o Deus que deu a missão foi o mesmo Deus que guerreou as batalhas por ele. Por isso, seja intencional, conheça a Deus, busque a Deus, peça as cartas certas, para que o reino de Deus avance, para que você seja usado para fazer aquilo que Ele te chamou a fazer.
Amém? Vou só beber uma água. Vou ser intencional para molhar minha garganta. Amém. Neemias 4, 19 a 23, nós estamos terminando. Convido o grupo de louvor. Neemias 4, de 19 a 23. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos preparados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som de trombeta, junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Você pode repetir comigo? Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando as espadas, desde o raiar do alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e meus irmãos, e os homens de confiança, e os guardas que estavam comigo, nem tiravam a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Neemias, ele começa com um chamado por Deus. Neemias, ele era um copeiro, lá atrás, copeiro do rei Artaxerxes. Ele foi chamado, o rei deu tudo aquilo que ele precisava para cumprir a obra. Ele conseguiu pessoas, ele conseguiu angariar pessoas, ele angariou recursos para fazer aquilo que Deus tinha chamado a fazer. Mas em nenhum momento Neemias se colocou na posição de soberba. Ele continuou com a sua espada em uma mão e com um martelo na outra. Essa reconstrução foi tão forte para Neemias que em 52 dias eles não conseguiram tirar as suas roupas. Afinal de contas, eles passavam um dia reconstruindo os muros e à noite eles ficavam em guarda. Nós somos a igreja do Senhor. De verdade, gente, tudo que eu tenho falado aqui, eu acredito de todo o meu coração. Eu acredito, e quem caminha mais de perto comigo sabe, todos nós podemos fazer algo para Deus. Todos nós podemos fazer algo, todos nós podemos dar algo a mais. Quando nós fizermos um convite, receba de coração. Se em algum momento Deus tocar no seu coração para que você ajude esse lugar financeiramente, deixe com que Deus ministre no seu coração, deixe com que o Espírito Santo fale no seu coração, porque existe uma obra muito maior do que a gente pode imaginar que está sendo construída. Quando o nosso pastor fala que ao longo dos anos nós poderíamos ter construído templos enormes, é porque nós não decidimos construir obras para homens, mas nós decidimos construir muros que vão estar na eternidade. Nós decidimos construir algo que vão perdurar por toda a eternidade. Existem povos ali que você talvez jamais sequer estudou sobre eles, ou nem sequer sabe o nome, ou nem sequer sabe onde fica. Mas pessoas saíram do seu lugar de conforto e foram até povos distantes para pegar o amor de Deus, e os seus recursos chegaram até lá. Muitos povos foram alcançados através dos missionários que nós mantemos. E não dá para a gente falar outra coisa. Eu não poderia falar outra coisa a não ser sobre missões num momento como esse. Afinal de contas, isso está no nosso DNA. Se nós somos um corpo de Cristo, se essa igreja é o corpo de Cristo, o DNA que corre nas nossas veias é missões. E eu acredito muito nisso. E eu acredito que missões não é só sobre o ID. Missões é sobre você estar aqui. É sobre você fazer aqui, sobre começar aqui. Não dá mais para a gente aceitar cadeiras vazias nesse lugar. Tem que chegar o dia que falte espaço, que pessoas sentem no chão, que pessoas anseiem ouvir a palavra de Deus, porque viram na minha e na sua vida algo diferente. Não podemos nos acomodar ao padrão desse mundo, mas precisamos ser renovados todos os dias. Que Deus renove a nossa mente, que Deus ministre no nosso coração as palavras de vida, mas que você saia da sua zona de conforto para fazer aquilo que Deus já te chamou a fazer. Pessoas dependem de você. Pessoas dependem que você comece hoje a fazer aquilo que você foi chamado.
não postergue, não deixe para amanhã. Que você possa viver isso, que você possa viver como Neemias, ser indignado sim por uma causa. Isso é bom, a indignação é boa, a indignação gera transformação. Toda crise é uma oportunidade para uma transformação. Nós estamos vivendo num tempo difícil, mas é uma oportunidade de nós mostrarmos ao mundo que existem sim filhos de Deus nesse lugar, nesse mundo, nessa terra, nessa cidade, nesse bairro. Ou nós começamos hoje a fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer, ou Deus, Ele vai levantar outras pessoas para fazer, porque a obra não para. Mas se você está aqui essa noite, eu tenho certeza que Deus conta comigo e com você. E nesse momento eu quero falar com você que talvez não conheça a Deus. Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Talvez seja o primeiro momento que você está numa igreja. E você pode perguntar: Alisson, o que é isso de igreja? Enquanto você falava, algo no meu coração queimava, algo mexia com o meu interior. Esse é o amor de Cristo que nos transformou. Esse é o amor de Cristo que nos trouxe até aqui essa noite. Não para nos reunirmos, porque é muito mais do que isso, mas para sermos família. E eu quero te convidar, se existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria de te convidar a ser família comigo. Eu gostaria de te convidar a conhecer a minha vida. Eu gostaria de te convidar a, junto comigo, conhecer a vida de Jesus. Porque é através da vida dele que a minha vida tem sido transformada. É através da vida de Cristo que o ambiente no qual eu vivo tem sido transformado. É através da vida de Cristo que aquilo que eu acredito tem sido feito na vida de outras pessoas. Porque um dia eu estava sentado aí onde você está e Deus falou algo no meu coração. Deus deu um chamado para a minha vida e hoje eu estou aqui disposto a cumprir. Então eu convido você que talvez nunca tenha aceitado a Jesus a aceitar essa vida, a aceitar esse chamado, a aceitar esse chamado que Ele tem te feito. Ele morreu por você. Quando você nem o conhecia, Ele já tinha decidido morrer por você por amor. A Bíblia vai dizer que quando nós éramos inimigos de Deus, Ele já nos amava. Existe alguém aqui nessa noite? Levante sua mão. Gostaria de orar com você e que você receba um abraço. Eu sei que abraços não são bons nesse momento, em meio a essa crise, mas eu quero te dar um abraço. Temos alguém aqui nessa noite que nunca fez uma oração aceitando a Jesus?